noite, pessoal. Vou tentar fixar aqui. Oi, Camila. Já te chamo. Oi, Adriana. Oi, Laís. Boa noite para todo mundo. Eba! Uma live do Xará. Gente, vocês vão ter hoje duas Camilas na live. Oi, Duas. Carol. Boa noite. Bom te ter por aqui. E aí, Xarazinha? E Tudo aí? bem? Tô aqui, nervosa pra Tá na essa cozinha live. ainda? Oi, Paula. Oi, Grazi. Esperar um pouquinho o pessoal entrando. Tá no nosso Ó, consultório ainda? tô aqui Vamos hoje. fofocar. Vou Vamos ficar fofocar online. Já vou botar um filtro aqui pra ficar bonita, né? Porque Vai tem lá. filtro Não precisa, mas tudo bem. o dia inteiro atendendo. É, e a gente ainda tem que estar bonita a essa hora da noite. Ah, adorei seu cabelo. Verde. Vou ficar Quase de um Hulk. Grinch. Vou ficar de Grinch. Essa aí tá massa. As crianças se divertem. Gente, hoje a gente vai conversar com a minha xará, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, né, xará? Tem pouco tempo que a gente se conhece. Conheci a Camila nas redes sociais. Comecei seguindo ela e aí a gente foi estreitando os laços, né? Ela publica muita coisa legal, a fala dela é muito voltada para a prática, o que eu acho que é muito interessante. E, obviamente, ela trabalha em equipe, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Então, Camila é TO, formada na UNB, mas ela vai falar um pouquinho, né, de como foi essa trajetória aí dentro da vida acadêmica, até para contextualizar um pouco do nosso bate-papo em relação a trabalho em equipe, enfim. Por que é que surgiu a ideia dessa live, então? Vou contextualizar para vocês, até porque eu vou gravar e mandar para os meus alunos que estão em aula hoje. A gente conversou muito sobre isso semana passada, e eu disse, vou falar sobre isso semana que vem, vou dar o link, vocês vão assistir. Olha A a turma pequena, responsa. Olha a 40 responsa. Isso alunos. você não me avisou. Né? E a gente precisa fazer com eles o que a gente não teve, né? Durante a nossa formação. Falar sobre estar com o outro, compartilhar conhecimento, a importância disso para a nossa formação, para o nosso processo formativo e para o paciente, né? É uma conta que todo mundo ganha, acho isso ótimo, a matemática super interessante. Então, a interdisciplinaridade, o trabalho interdisciplinar, ele permeia todo o nosso caminhar dentro da reabilitação, dentro da neuroreabilitação, né? A gente não trabalha sozinho com crianças com atraso do desenvolvimento, lesões cerebrais, né, sabidamente instaladas, alterações genéticas. Então, com um contexto desse tão complexo, a gente não consegue, dentro da nossa caixinha, né, atingir todas as demandas do paciente de forma unilateral, né? Então, queria que a gente batesse um papo hoje sobre essas coisas. Por que é importante a gente ampliar o foco da nossa avaliação, intervenção, enfim. É mais ou menos por aí. Queria que você falasse um pouquinho, Camila, do seu caminhar, né? Como é que você se fez TO, como é que foi o trabalho em equipe dentro desse caminhar aí. Então tá. Eu vou ficar me mexendo porque você sabe, né? A pessoa que é muito nervosa para falar em público, ainda mais sabendo que isso daqui vai para uma aula agora, então, mas brincadeiras à parte. Meu nome é Camila Novaes, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada na primeira turma da Universidade de Brasília. E assim, por ser primeira turma, a gente foi cobaia de muito estudo. Eu acredito que hoje as universidades estão trabalhando mais as questões da interdisciplinaridade mesmo. Na época, quando eu entrei na UNB, foi a primeira turma do campus Ceilândia, que é um campus só de saúde. Então, esse é um diferencial legal na Universidade de Brasília, nesse camp, né? Nesse campus de Ceilândia, porque é um campus só de saúde. Então, acabava que muitas matérias eram em comum com outras áreas da saúde, mas eu vejo que as universidades hoje ainda estão muito voltadas no modelo biomédico. E eu acredito que esse diferencial de mostrar
essa interação entre as áreas mesmos, tanto dentro da medicina, porque hoje a gente Uhum. ainda vê, né, a hierarquia do médico e dos outros profissionais. E eu acho que quando tem essa junção desse pensar junto, todo mundo sai ganhando. Mas na minha graduação, a gente chegou a ter algumas coisas dessa mais para esse lado, dessa vertente, dessa interdisciplinariedade, mas foi muito pouco. Eu confesso que eu aprendi mais na prática, mais no dia a dia, mais botando a cara mesmo na frente de tudo que estava acontecendo, entendendo e aprendendo a ser TO. Eu nunca pensei em ser TO, eu nunca imaginei ser TO, eu nem sabia o que era ser terapeuta ocupacional, não conhecia. Eu sou da primeira turma de Brasília, então assim, cheguei, fiz TO e falei, opa, amei isso daqui, é isso que eu quero ser. Mas foi um caminhar longo. Foram 4 anos dentro da universidade. E assim que eu saí, desde a universidade eu sempre estudei muito, eu gosto muito de estudar, de fazer cursos. Então eu sempre fiz muitos cursos, e não só dentro da área da terapia ocupacional. Cursos de neuropsicologia para entender um pouco mais, dentro da questões mais relacionadas à parte oral, que são mais específicos de fono, mas eu sempre fui me aventurando em tudo para conhecer um pouco. Fiz a minha pós em São Paulo, em neurologia. Fiz a formação em integração sensorial, certificação internacional em integração sensorial. Tenho o curso Bobat, e eu falo que existe uma Camila antes da formação do Bobat e uma outra Camila depois da formação do Bobat. Por quê? A formação do Bobat é uma formação interdisciplinar. Então a gente tem TO, a gente tem físio, a gente tem fono, e o Regis entrou nessa live e eu fico muito nervosa. O Regis é o meu mentor da terapia ocupacional. Regis, eu já ouvi falar de você, já te conheço sem te ver. Já sei que você é o melhor amigo da filhinha da Camila. Seja bem-vindo. Você acha, Camila, que essa formação, a básica, eu acho que não deve ter te preparado tanto para essa atuação em equipe. Quem te abriu esse cenário, então, foi essas pós-graduações com caráter interdisciplinar que você fez, Sim, é e isso? principalmente eu digo que o Bobat. O Bobat me ensinou Uhum. a trabalhar em equipe no mesmo foco do paciente. Então, assim, eu via, sempre na faculdade tinha aquela briga, né? Principalmente TO Uhum. e fisioterapia. Ah, não mexe nisso porque isso é da TO. Ah, não mexe nisso porque isso é da fisioterapia. Ah, não pode fazer isso porque isso é da psicologia. Sabe o Mas, que eu já ouvi? Membro superior é TO, membro exato, inferior é é fisioterapeuta. fisioterapia. E aí, como é que a gente divide um ser Limitação de humano? um pouco tudo, né? Como que a gente Exato. divide um ser humano pela metade? Opa, daqui para cima eu trato, daqui para baixo você trata. Não existe isso. Não existe essa questão de, isso. Claro que existem as questões que são específicas de cada profissão, né? Que são as abordagens específicas de cada profissão. Mas a gente não tem como segmentar o ser humano. A gente não tem como segmentar uma pessoa. E como a gente está num público infantil, aí mesmo que a gente não tem como segmentar. Então, a equipe é importante nesse momento. E o Bobat me ensinou isso. A entender o principal objetivo dessa criança e cada um dentro da sua área trabalhar em função do mesmo objetivo. E esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive com a formação do Bobat. E eu falo que, assim, existe realmente uma Camila profissional antes do Bobat e uma Camila profissional depois do Bobat. Eu realmente aprendi muito, 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 muito. E aprendi também com a vida, né? Nos locais que eu fui trabalhando. Porque desde que eu formei, eu nunca parei, eu nunca fiquei sem emprego. Eu formei no dia 14 de novembro. No dia 15 de novembro, que é o feriado, ligaram no meu celular. Eu nunca tinha feito um currículo na vida. Oi, Camila, tudo bem? A gente ficou sabendo que você formou ontem. Você pode vir fazer uma entrevista? Eu falei, tá, fui. E aí eu já fiquei, no primeiro dia de formada, eu já estava empregada. Então, assim, foi Uhum. algo que eu fui é, crescendo e trabalhando e aprendendo muito com isso, assim, levando na cara de verdade, assim. Aprende fazendo, né? Aprende na marra. Engraçado Exato. que na psicologia a gente também tem uma tendência a fazer muito clínica,
quem gosta dessa perspectiva mais clínica, e na clínica é você e seu paciente. No máximo, você discute com o neurologista ou psiquiatra, mas Uhum. você não é preparado minimamente para esse momento. Como você liga, como você faz um contato, como você apresenta o caso, que tipo de informação relativa ao paciente você pode passar adiante ou não. Então, essas nuances desse diálogo, o mais simples, psicólogo, psiquiatra, psicólogo e neuro, a gente não aprende na faculdade. Então, e quem trabalha com neuroreabilitação, então, meu Deus, que tem que estar em contato com a equipe inteira que atende, né, o sujeito. Fisio, fono, TO, neuropediatra, pediatra, nutricionista, enfim, a gama é grande. Então, se a gente não estava preparado para a saída do consultório, quatro paredes, para falar com um profissional, imagine o desafio desse profissional psicólogo para conversar com a equipe, né? Eu observo Camila, que alguns... desculpa te cortando, mas eu lembro até hoje a primeira vez que eu tive que falar com um médico sobre um paciente. Eu tava tão nervosa, eu tava tão desesperada. Você sabe que eu sofro por antecipação ao ter que falar em público. Então, assim, eu já estava assim, enlouquecendo. Era um psiquiatra de uma paciente minha. E aí ele me pediu para entrar em contato para a gente discutir o caso. Eu falei, meu Deus, mas por que o psiquiatra quer discutir caso Como é que comigo? faz isso? O que eu posso contribuir? Então, assim, eu não sabia nem o que eu podia dar de contribuição. Porque era algo realmente muito novo. Eu tinha acabado de formar, eu não tinha nem 6 meses de formada. Então, assim, foi a primeira. E eu lembro exatamente da minha conversa com ele. E aí ele, eu adorei a nossa conversa, você me ajudou, eu vou alterar a medicação, a gente vai tentar fazer isso. Meu Deus, eu contribuí com isso! Então, assim, porque a gente foi criado dentro desse modelo biomédico mesmo, né? De que existe essa hierarquia e nós só obedecemos. Mas o paciente é de um todo. Então, a gente precisa realmente dessa interação. E é muito bom ver que isso está ampliando. Antes a gente não tinha muito isso, né? Esse diálogo entre os profissionais. Hoje a gente tem esse diálogo entre os profissionais e isso está ampliando grupos de WhatsApp de pacientes. E isso é bem interessante, né? Entendi. Seu primeiro trabalho já foi em equipe? Não. Foi. Eu trabalhei numa clínica que era multidisciplinar, só que a interação entre os profissionais era pouca. E aí, quando eu fui para. Eu trabalhei já em vários locais, né? Assim, quando eu fui para o lar de idosos que eu trabalhei, aí era um trabalho mais interdisciplinar de verdade mesmo, assim, com os técnicos de enfermagem, com o pessoal da nutrição, com a equipe dos cuidados gerais mesmo. Eu lembro que o meu primeiro grupo com esses idosos no lar que eu trabalhei foi um grupo com parceria da fisioterapia, nutrição e TO. E aí a gente fez uma oficina de culinária para esses idosos, então chamava oficina de quinta, não, culinária de quinta, que era toda quinta-feira. E aí era em parceria com a Físio, a Nutrição e a TO. Então a gente trabalhava habilidades de o desempenho motor, habilidades de desempenho cognitivo, tudo dentro dessa dinâmica dessa culinária de quinta. E era muito legal, porque os objetivos eram traçados justamente em equipe. Foi muito bom. Aí depois não tinha psicóloga ainda no lar que eu trabalhava. A psicóloga entrou, ela entrou dentro desse grupo também. Era fantástico, assim. E aí lá eu vivi realmente um trabalho interdisciplinar. Depois eu passei para um outro espaço que eu trabalhei e lá era nada. E aí eu já estava acostumada com isso, né? Dessa troca, desse contato com outros profissionais. E aí eu comecei a trabalhar em um outro local que aí não era nada interdisciplinar, nada assim. Era cada um fazia a sua coisa, cada um pensava num objetivo e trabalhava aquilo com o paciente e não tinha muito diálogo. E aí eu ficava enlouquecida, eu tentava esse contato, mas